Olá! Neste vídeo falaremos sobre a cubagem. Na área de transportes nós temos limites para conseguir transportar os itens. Apesar de a gente ver muitas vezes esses limites não serem respeitados. Então todo transporte ele tem duas limitações, o peso e o volume. Então um caminhão ele tem um limite de peso que ele consegue transportar, ou um avião ou um navio ele tem um limite de peso, mas ele também tem o volume máximo que ele consegue transportar. Então não é, por exemplo, que um colchão é leve para ser transportado, que a gente consegue transportar dentro de um carro, porque o volume dele impossibilita o transporte. Isso também é verdade para os outros tipos de produto. Então, para resolver isso, existe um cálculo chamado de cubagem. A cubagem é uma relação entre o metro cúbico e o peso que é utilizado no transporte dentro de veículos. Então, a gente tem algumas constantes que são comuns no cálculo de fretes para a área de cubagem. Então, por exemplo, no transporte rodoviário, nós temos que para cada metro cúbico existe uma relação de 300 kg. Para o transporte aéreo, para cada metro cúbico são 166,7 kg. E para um transporte marítimo, 1 metro cúbico é 1.000 kg ou 1 tonelada. Então, para calcular um limite do que seria transportado, a gente sempre faz essa relação entre essas duas dimensões, o peso e o volume. Então, um exemplo, suponha que a gente tem uma geladeira de 80 kg que tem as seguintes dimensões: 1,80 m por 60 por 65. A gente poderia considerar o peso dela para o transporte, considerar o volume de carga transportado. Então a gente poderia pensar que um caminhão pode levar 6, 10 toneladas e fazer a conta baseados apenas nos quilos desse produto. Porém, ele tem uma dimensão relativamente grande. Então a gente vai ter qual que vai ser o peso cubado dessa geladeira com essas dimensões. A gente tem a altura, a largura e a profundidade vezes o fator de um transporte rodoviário, supondo aqui que é um frete rodoviário. Então, o peso cubado dessa geladeira é 210 kg. Então, o frete, a estrutura de frete, o planejamento do transporte, a gente vai utilizar um peso cubado e não o peso real, para não ter uma sobrecarga, um sobredimensionamento do quanto um caminhão consegue transportar devido ao volume e o peso do que está sendo levado.